CoachCast no ar, mais um episódio para você que está nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo em qualquer outra plataforma, como o Spotify, o Deezer, na Apple, na Google Play. E eu quero agradecer, antes de mais nada, a Camisaria Fascínios. Olha só, eu estou vestindo aqui uma camisa social deles, branca, com tecido super gostoso. E se você quer uma camisa dessas com desconto, entra lá no site da Camisaria Fascínios, escolhe a sua camisa, e depois que você escolher, na hora de pagar, você vai colocar lá o cupom de desconto, que é CoachCast. Você vai ter 15% de desconto. E também agradeço ao meu amigo Sérgio Rangel, que ajuda o CoachCast aqui nos e-mails marketing, na automação do nosso marketing digital. E a Marketing Up é a empresa dele. E se você contratar o Sérgio, primeiro que ele vai te dar uma avaliação gratuita aí do seu marketing. E depois ele vai te dar 20% de desconto se você chegar através do CoachCast. E hoje nós estamos lá em Santa Catarina, diretamente de Palhoça, acredito eu, ou Florianópolis, eu não sei, depois ela conta para a gente onde ela está, mas a Ana Paula está conosco aqui. Ana Paula, super prazer. E antes disso, né, eu também quero agradecer a Renata Garrido, que foi quem nos conectou. Obrigado por estar aqui. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, um prazer imenso. Pode ficar só com Ana, tá? Ana Paula, Tá. Minha mãe está muito furiosa comigo. Então, Ana está de bom tamanho. Ótimo. Eu estou falando de Palhoça, uma cidade da Grande Florianópolis, fica bem pertinho, acho que uns 10 quilômetros de Palhoça a Florianópolis. Então, a gente está do ladinho. É uma das cidades que fazem parte da Grande Florianópolis, sim. Excelente. Mas então, com muito orgulho de ser palhocense. Olha aí, excelente. E a gente estava aqui nos bastidores antes da gravação, eu estava perguntando, né, esse ambiente dela, tem ali La Casa de Papel, ela estava me explicando na empresa toda ambientada. Olha só, para quem não está assistindo, tem no fundo dela lá La Casa de Papel, foi uma série do Netflix, muito famosa no mundo todo e sensacional. E depois expliquem para a gente isso aí. Mas antes de falarmos da sua parede, eu quero saber quem é Ana. Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta difícil, porque eu já me enxerguei em tantas Anas ao longo da minha trajetória, mas vamos na Ana mais recente, de repente, que é aquela Ana que, acima de tudo, né, sou mãe de 2 filhos, tenho uma filha de 19 e um filho de 8, Clara e Henrique, os meus amores, bem como sou casada há 23 anos com o gaúcho de Bagete, Pascoal Vernelli, meu sócio também. E há muito tempo, já mais de 14, 15 anos, eu resolvi aí trilhar, né, a estrada do empreendedorismo. Então estou aí nessa trajetória há bastante tempo, mas paralelamente a isso, essa Ana nunca deixou de lado os valores que a filosofia e a psicologia sempre trouxeram. Então eu sou uma grande apaixonada, curiosa, estudiosa por filosofia e psicologia, e eu acho que isso agregou muito na minha trajetória enquanto profissional também. Eu sou formada em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas sempre trabalhei no universo de tecnologia, ou melhor, na maioria das vezes trabalhei no universo de tecnologia, quando comecei a me especializar em gerenciamento de projetos, depois tirei certificação PMP, e aí passei a trabalhar com projetos de implantação de ERPs, que foi a minha longa trajetória aí por mais de 10 anos implantando sistemas, né, softwares de ERPs. Depois foquei a atenção para o crescimento, né, e a estruturação melhor da minha empresa de desenvolvimento de software, e hoje eu tenho uma startup, que é uma tecnologia, um produto que a gente monitora e cuida da saúde mental e do bem-estar dos colaboradores para garantir produtividade. Então, mais ou menos essa é a Ana. Amo pets, tenho 2 cachorros e um gato, adoro a natureza, adoro yoga, e essas coisas todas. Legal, que bacana. Nossa, sensacional, hein? Que trajetória. Agora, quando você começou a falar que gosta de psicologia, de filosofia, eu não pensei que você tivesse se formado em economia, apesar de elas terem algumas ligações aí, né? Isso tem bastante ligação, sim. Eu sou formada em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, então, na Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Economia tem um viés teórico bastante forte, e a gente acaba estudando, inclusive, uma das disciplinas na época era Psicologia do Consumidor.
Isso, então a gente tem esse viés bastante forte, mas desde muito cedo, desde muito jovem, eu tive esse despertar para a espiritualidade como um todo. E foi na filosofia que eu consegui encontrar, de repente, as melhores respostas para todas as dúvidas que eu tinha, para todas as perguntas que eu me fazia enquanto eu ainda era muito, muito jovem, sobre questões existenciais, vamos dizer assim. E aí eu consegui obter essas respostas porque a própria filosofia e a própria psicologia te traz para um nível de olhar para si mesmo, né? E a partir daí conseguir aprender com a sua própria trajetória, e as coisas foram ficando um pouco mais claras para mim. Nossa, que legal, não, é fantástico. Realmente, assim, filosofia é um imenso mar, né, que a gente tem que ir navegando aos poucos, porque é bastante complexo e esclarecedor ao mesmo tempo, né? A gente olhando algumas coisas de filosofia, né? Eu estava hoje ainda dando uma devolutiva DISC, antes da gravação aqui, aí na devolutiva DISC, né, tem lá essas 4 letrinhas, e todas elas têm uma relação também com a filosofia de Hipócrates, porque o Hipócrates criou lá o conceito dos 4 humores, né? Melancólico, colérico, fleumático e esqueci o outro. Melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. E tem a relação com o nosso comportamento, isso é muito interessante, né? Então, eu sempre também estou ali conectado com a filosofia e acho fantástico, muito bacana. E quando você foi decidir a faculdade que você queria optar, o curso que você queria optar, você já queria ser economista? Não. Na realidade, enquanto criança, eu sempre tive o desejo, assim, sempre tive uma vontade muito forte de cuidar das pessoas, então eu sempre achei que fosse ser médica. Sempre achei que seria médica. Porém, diante das circunstâncias, das possibilidades, naquela época meus pais não tinham condições para que eu pudesse fazer o cursinho mais adequado e tudo mais, e eu tinha muita dificuldade em matemática, muita dificuldade, sofri muito no 2º grau com matemática, nunca peguei recuperação na vida, mas eu tinha que estudar muito, muito, muito para conseguir passar ali em matemática, era a disciplina que eu mais tinha medo, dificuldade. E aí, quando eu fui escolher o curso, que eu pensei, poxa, eu não posso fazer medicina porque eu não estou preparada para isso. Naquela época, uma limitação, a crença, de repente, até poderia ter tentado. Eu vou escolher um curso onde eu vou aprender matemática agora. Eu quero aprender matemática. E aí, eu decidi cursar economia para aprender matemática. E, de fato, aprendi porque nos 3 primeiros semestres a gente tem cálculo A, cálculo B e cálculo C, então eu tive que aprender na marra matemática, mas foi quando eu tive o primeiro contato com a matemática da maneira de como eu, de fato, consigo aprender. De repente é muito legal aqui compartilhar com as pessoas, porque eu sou TDAH, então a forma como eu aprendo, ela é um pouquinho diferente da forma como as pessoas geralmente costumam aprender, e naquele momento eu tive contato com excelentes professores de matemática, e eu consegui quebrar a crença de que era impossível aprender matemática naquela época. Até hoje eu uso calculadora para fazer tipo 5 mais 8, entendeu? Mas não é uma questão de saber somar, ou, né, de fazer cálculos de cabeça, é de entender a lógica da equação. Se a gente tem uma ferramenta aí que pode nos ajudar, mas se entende a lógica da equação, tu vai conseguir chegar no resultado correto. Mas, obviamente, né, que aí o meu contato com a matemática ficou muito mais próximo ali da faculdade, depois eu fui indo para a área de gerenciamento de projetos, e aí fui trazendo outras habilidades que eu entendo que realmente eu tenho que são melhores desenvolvidas, vamos dizer assim. Mas foi para... E sabes que depois que eu me formei em economia, eu acho que não poderia ter sido o curso melhor, porque o curso de economia, ele te traz uma visão holística, 360 graus, e eu uso todos os ensinamentos, tudo que eu aprendi ao longo dos 4 anos de faculdade, em praticamente tudo na minha vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, muito mesmo dentro da própria empresa. Por algum tempo eu assumi o papel de controladoria, fui a controller, que criei o plano de crescimento, expansão e tudo mais, então isso me dá uma visão bastante ampla de como poder escalar negócios e crescer negócios, que não basta às vezes só ter o conhecimento técnico, a gente tem que ter um pouquinho ali daquele back-office, daquele conhecimento financeiro contábil, né? Então foi muito bom, não me arrependo não, sou bem feliz com isso. Que legal. E você lembra do teu grande desafio logo que terminou a faculdade, assim, quando começou a trabalhar? Qual foi o teu grande desafio, o teu grande perrengue?
Quando eu comecei a fazer o meu TCC, na época, eu comecei a fazer o TCC sobre cooperativas de crédito. Eu tinha muita curiosidade de saber como as cooperativas de crédito funcionavam. Então, quando eu terminei o TCC, eu estava empregada praticamente numa cooperativa de crédito, trabalhando num banco cooperativo. O grande perrengue foi que eu senti muita falta do conteúdo, do ensinamento, do contato com as pessoas, daquele momento de compartilhar ideias, não só ideias voltadas ao curso de economia, mas ideias como um todo, porque quando a gente está dentro de uma faculdade, a gente compartilha de inúmeros tipos de ideias, cada um com os seus ideais, mas de uma forma sempre muito respeitosa aconteceu. Eu lembro que no próprio curso de economia, a gente fazia círculos de conversas que eram muito construtivas, então eu senti muita falta disso, como se tivesse batido ali no meu ombro, nas costas, assim, agora a responsabilidade chegou, te vira, vai ter que trabalhar, vai ter que se sustentar sozinha, e vida que segue. E foi assim, quando eu saí do curso de economia, eu já estava casada, e na sequência, um pouquinho depois, eu tive minha primeira filha, então aí mesmo que eu tive que fazer com que as coisas acontecessem de uma forma mais rápida, sabe? Mas foi aquela sensação, assim, de não ter mais aquele pessoal, o tempo dedicado à universidade, eu adorava esses momentos. Que legal, e é desafiador, hein? Começando a carreira já com a filha pequena, tendo que cuidar, tendo que trabalhar. É desafiador, mas ao mesmo tempo é um propulsor, né? É motivador também, porque tu sabe que tem alguém que depende de ti e tu precisa fazer a roda girar para dar o sustento e fornecer o que dentro das tuas possibilidades é o melhor que tu pode Uhum, oferecer. que Então, legal. esse sempre foi o nosso grande objetivo, né? Tanto meu quanto do meu marido, no sentido de Uhum, sempre poder fazer o melhor para que a gente pudesse oferecer o melhor. que Mas legal. nem sempre o melhor ainda é o melhor. Sim, sim, mas você sempre dando o seu melhor já é Exato. importante. Exatamente, É exatamente isso. isso. Muito bem, a gente falou do primeiro desafio, né, do primeiro perrengue, mas e qual foi a tua primeira grande conquista profissional? A minha primeira grande conquista profissional, eu creio que foi. Eu acho que eu tive algumas grandes conquistas profissionais, assim, mas obviamente, né, quando eu tive dentro da maior empresa de software, considerada uma das maiores empresas de softwares do mundo, foi uma grande escola, foi uma grande conquista, porque ali eu adquiri a maturidade que eu precisava para depois tocar todas as outras coisas que eu resolvi fazer por conta própria dentro do empreendedorismo. E um outro grande marco foi, sim, quando eu constituí a minha primeira empresa, que é a Plátanos, a empresa de software design. Na ocasião, a gente estava, tanto eu quanto o Pascoal, a gente recém tinha saído da última empresa que a gente trabalhava, estávamos ambos desempregados, e a gente meio, sabe aquele buraco que você perguntou da universidade? Esse foi um pouco maior. E aí a gente olhou um para a cara do outro e pensou, se a gente já faz bem para os outros, vamos começar a fazer bem para a gente mesmo. E eu peguei um painel de PM Canvas e resolvi estruturar uma empresa. Então, em 4 horas, eu consegui estruturar a Plátanos, que é a empresa que eu tenho até hoje, eu e o Pascoal juntos, né? Ali a gente colocou alguns requisitos e dentro desses requisitos a gente precisava fechar um contrato nos próximos 15 dias. E 48 horas depois a gente fechou o primeiro contrato. E as coisas foram acontecendo, obviamente, que muito, muito difícil nos primeiros meses, nos primeiros anos. Enquanto eu comecei a dar consultoria, porque essa primeira contrato, a consultoria era da minha responsabilidade. O Pascoal ficou fazendo algumas coisas de marketing e tal, para a gente tentar vender o negócio. Só que os boletos estavam chegando, estavam batendo muito forte, e a gente começou a ficar devendo e não tinha mais dinheiro para pagar tudo, até que ele recebeu uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro com tudo pago, e há 16 anos atrás o salário oferecido para ele era de 17 mil reais. E ele falou, eu cheguei em casa, né, depois de prestar consultoria no cliente, ele falou, Ana, eu vou aceitar esse trabalho, porque a gente está com boletos atrasados, tem colégio particular de filho, tem parcela de casa para pagar, e a gente precisa pagar. E eu falei, você não vai aceitar. E ele falou, não, eu vou aceitar, porque não tem como a gente continuar, tá muito difícil. E eu falei, se você aceitar, a gente vai estar matando um sonho.
E eu não sou o tipo de pessoas que gostam de matar os meus sonhos. Você não vai aceitar. E aí ele perguntou para mim, mas se eu não aceitar, tu aguenta o tranco comigo? Eu falei, eu aguento o tranco contigo, eu tô junto. E ele recusou o emprego, e aí a empresa foi acontecendo e tá aí até hoje. Que legal, hein? Já anotei essa frase aí, gostei. Não mate seus sonhos. Depois você vai ver ela estampada por aí nas redes sociais com o seu nome embaixo. Ah, tomara, Deus queira. Eu vou postar Tá bom, total e te permissão. marco. Que legal, Vamos que lá. bacana, muito bom. E você teve alguém assim, um mentor, um coach no passado que te direcionou, pessoas que você conseguiu modelar, pessoas que te olharam para você, olharam para essa tua energia e falaram, poxa, faz isso que vai dar certo. Sérgio, eu sempre acreditei que o conhecimento ele não é nosso. O conhecimento ele está disponível no universo e quem está de perto para captar aquele conhecimento capta e também não tem o direito de ficar com ele para si. Ele precisa ser compartilhado. Então, eu sempre fui muito a favor de ter mentores e sempre estive ao longo de toda a minha vida. Então, eu lembro que uma das poucas vezes que eu não trabalhei com empresas de tecnologia, eu trabalhei dentro de uma universidade, e eu era muito jovem ainda, foi meu primeiro contato com gerenciamento de projetos, eu tive um grande mentor, o nome dele é Marcos, e na época ele era vice-reitor da universidade, mas ele também tinha sido diretor da IBM, diretor da Price e tudo mais. E naquela ocasião, eu trabalhava com ele no escritório de projetos e ele me adotou. Simplesmente ele me adotou. Ele tinha 3 filhos homens e ele resolveu me adotar como a filha menina que ele não tinha tido. E foi ele que me guiou e me orientou praticamente ao longo de toda a minha jornada. Inclusive, hoje, infelizmente, ele está doente, está acamado, mas ele é padrinho do meu filho. E foi a pessoa que eu devo, assim, toda a honra e gratidão por me ensinar sobre negociação, mesa de negociação, contratos, recuperação, gestão de risco, gestão no caos, tudo isso foi ele que me ensinou. Eu que gerava os relatórios para ele, na época eu era muito jovem, ele foi me ensinando, sempre me aconselhando. Muitas vezes, no início da nossa empresa, quando a gente tinha reuniões com empresas que já tinham mais musculatura, mais bagagem no mercado, ele participava com a gente para poder trazer ali as orientações, os direcionamentos. Então, eu sempre tive esse mentor na parte de negócios e tive um outro grande mentor, que hoje é um grande amigo meu, na área de gerenciamento de projetos, que foi José Finocchio Júnior, inclusive o pai do PM Canvas. Meu primeiro contato com ele foi fazendo o curso de PM Canvas, que foi a ferramenta que me ajudou a consolidar a minha empresa, e mediante a isso a gente foi se aproximando pela própria profissão, gerenciamento de projetos, porque depois eu fui vice-presidente de eventos do PMI, do capítulo de Santa Catarina, e nos tornamos grandes amigos, e até hoje ele é meu conselheiro, e de vez em quando eu me arrisco a dar uns conselhos para ele também no que diz respeito aí, não só à vida profissional, mas também à vida pessoal. Então, eu tive esses 2 grandes mentores. Passaram outros pela minha vida, mas eu acredito que esses foram os que mais me marcaram, porque não era uma mentoria exclusivamente de negócios, ali teve uma troca muito grande de energia, de amizade, de cumplicidade e principalmente de lealdade. Sempre fomos muito leais uns aos outros. Que legal, eu estou aqui anotando várias coisinhas, vários insights que você já trouxe aqui para a gente. Ó. Primeiro deles é não matar seus sonhos. Segundo deles, acredite em você, acredite no seu potencial, né? Não desista, como você falou para o seu marido, né? Não vamos desistir, nós vamos tocar, né? Então nós vamos ser resilientes. Essa palavra está meio batida, mas é a verdade, né? É tipo, não deixa entortar, né? E lealdade, gostei também disso, ser leal. Agora, o que você acha que esses teus mentores viram em você? Qual foi a característica que eles viram na Ana para pegar a Ana pela mão? Vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou te dizer porque eles já me falaram isso. Eu já fiz essa pergunta para eles. Muito pela minha curiosidade, eu sou extremamente curiosa, eu investigo, eu vou atrás, eu busco, eu quero trazer sempre a melhor informação. E eu
gosto de trazer resultados reais, assim, sabe? Eu gosto de trazer o que de fato vai fazer a diferença para a tomada de decisão. Então, até quando eu mentoro atualmente, eu sempre falo isso para os meus mentorados. Quando alguém, tu não pode deixar com que alguém venha com uma pergunta que você não tem a resposta sempre tem que vir antes da pergunta, então você tem que estar antenado, e eu sempre fui muito antenada, assim, captar as coisas com muita facilidade, um pouquinho mais lá na frente, antes mesmo que, de repente, aquele problema ou aquele risco pudesse vir a acontecer, e eles sempre pegaram isso em mim, então eles falavam que isso para a gestão era muito importante, porque eu conseguia ter uma visão um pouquinho mais ampliada das possibilidades, tanto positivas quanto negativas, e eu me precavia com muita facilidade disso. Então, eles enxergavam em minha habilidade para liderar. Que legal, que bacana. Muito bom. Você trouxe de novo aqui alguns insights, a curiosidade, buscar sempre a melhor forma de fazer as coisas, estar antenada, né? Isso aí é importante demais. E agora, como você fez essa transição, assim, qual foi a grande dificuldade que você teve em transitar entre ser funcionária e ser a dona do negócio? Nenhuma. Foi tranquilo para você? Tranquilo no sentido de que quando a gente tem um propósito claro, a gente sabe que barreiras, que pedras no caminho, elas aparecerão. Mas se o propósito está claro, tu vai remover cada uma dessas pedras para chegar onde você quer chegar. E eu te digo, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Ótimo. Gostei disso também, propósito, né? Quer dizer, ter um porquê de fazer as coisas. Então, você consegue Exatamente. colocar energia. Exatamente. E um fator ligado a esse meu propósito é a questão da liberdade. Eu sou apaixonada pela liberdade. Liberdade não tem nada a ver com libertinagem, não tem nada a ver com preguiça, não é isso que eu quero dizer. E nem com irresponsabilidade. É a liberdade de poder pensar, de ter pensamento crítico. Então, quando, de repente, eu me vi ameaçada na minha capacidade de raciocinar, na minha capacidade de pensar, aquilo automaticamente já gerava uma barreira em mim, pô, o meu lugar não é aqui. E empreender, ter o meu próprio negócio, foi a única forma que eu encontrei de não ter essas limitações na minha capacidade de criar, na minha capacidade de pensar. Que legal. Eu tenho isso em comum com você. Eu empreendi não por querer. Eu não queria empreender, bem pelo contrário. Eu queria continuar onde eu estava. A última vez que eu fui do corporativo, eu estava numa consultoria, tem mais de 20 anos isso, né? Aí foi um errinho de percurso que eu cometi lá, eu tive que sair, né, dessa consultoria e acabei empreendendo, meio que na marra, mas eu fugia de empreender porque eu tinha visto alguns exemplos não muito positivos. Porém, depois que eu fui empreender, eu também já declinei de várias propostas, né? Principalmente depois que eu virei consultor, de 10 anos para cá, 15 anos para cá. Quando eu virei consultor, já fui muitas vezes convidado a ficar nas empresas. E eu sempre respondi de uma forma: você não tem para me pagar o suficiente. Por quê? Não é o valor financeiro, é o valor da liberdade de andarmos do jeito que a gente quer. Exatamente. E isso é Isso para mim não tem interessante. preço. Não tem É preço. verdade. Isso para mim não tem preço. É o maior E valor da gente, né? até mesmo quando a gente fundou a nossa empresa, eu não sabia muito exatamente o que a gente queria, onde a gente iria chegar, mas eu sabia exatamente o que a gente não queria. Ótimo. Que legal. Que Entendeu? bacana. Muito bom. Então, isso ajudou muito a moldar, inclusive, né, a nossa cultura, os nossos valores e como a gente trabalha isso até hoje dentro da organização. Excelente. Você não falou o nome da sua empresa ainda. Então, eu tenho a minha empresa de... É que eu não sabia se podia, né? Claro que pode, o espaço aqui é todo seu. A minha primeira empresa é a Plátano Software Design, que é uma empresa de desenvolvimento de soluções digitais, principalmente aplicativos e plataformas web. Então, hoje a gente desenvolve essas soluções tanto para o Brasil quanto para o exterior. E eu tenho atualmente, né, hoje na Platinum eu sou apenas sócia conselheira, passei o bastão em janeiro desse ano, eu fui CEO, né, estive no papel de CEO até janeiro de 2025, passei o
bastão para o Pascoal e saí da operação da Plátanos e fui para a operação da BeWell, que é a minha startup, que tem uma solução tecnológica para monitorar a saúde mental e o bem-estar das empresas, dos colaboradores. Então, hoje eu estou tocando aí a BeWell, colocando o meu conhecimento e meu esforço para tentar estruturar aí uma nova empresa. Inclusive, a BeWell foi a campeã da Jornada das Startups da CAT Sebrae em 2024, no ano passado, no Startup Summit também, que aconteceu em Florianópolis. Que legal, que bacana, parabéns. E continue Obrigada. crescendo, assim, e levando, né, essa visão diferenciada da saúde mental aí, que é super importante. A partir do momento que a liderança, né, entender que saúde mental é investimento porque garante produtividade, eu tenho certeza que a mentalidade muda. Muitos ainda não entenderam que saúde mental e bem-estar está diretamente ligado a um indicador importantíssimo, talvez o mais importante, que é a produtividade dentro das organizações. É verdade. Com equilíbrio, bem-estar, saúde mental em dia, as pessoas são muito mais produtivas. Isso já é estatístico, mas as pessoas ainda não querem acreditar nos números, nos fatos, né? Então, a gente precisa agora também fazer um trabalho educativo de conscientização, que isso é necessário, visto os números alarmantes que a gente tem, né, que tem sido nos apresentado ultimamente sobre os afastamentos relacionados à saúde mental no trabalho. Até de 2023 para 2024, os custos com afastamento de saúde mental, segundo o INSS, aumentou 67%, só de saúde mental, sem os aumentos de riscos ergonômicos ou coisas parecidas, só saúde mental, sendo as crises, né, os diversos níveis de crise de ansiedade, o recordista aí desse número. Então, a gente precisa olhar para isso, não tem mais como fugir. É verdade, até você me deu uma ideia aqui agora que eu vou te convidar para fazer parte depois. Eu quero fazer um especial sobre saúde mental, com vários convidados, assim, fazer uma rodada de 1 hora e meia, com vários convidados. Você, Renata Garrido, tem aqui de São Paulo o Fernando Brancaccio, que tem a Fair Jobs, que também faz um trabalho bem bacana nesse aspecto de saúde mental. Sérgio, já está aceito, só diz o dia e o horário. Ai, que delícia, adorei isso aí, muito legal, Ana, muito legal. E a gente está se caminhando aqui para o finalzinho, né? Tudo que é bom passa rápido, efetivamente. E o que você dá como sugestão, uma dica aí valiosíssima para quem está começando a carreira e está no CLT, está em empresa grande ou na empresa pequena, mas tem um sonho de empreender? Eu acho que, primeiramente, passar por uma experiência, seja CLT, seja PJ, numa empresa pequena, média ou grande, ela é fundamental para te dar uma bagagem para empreender. Eu acho que isso claro que existem pessoas que conseguem empreender sem ter essa bagagem, mas eu acho que isso te traz um conhecimento, um plus, um conhecimento extra. Só que o mais difícil na parte do empreendedorismo não é adquirir esse conhecimento, mas é ter a resiliência, eu diria até um pouquinho acima da resiliência, que é a antifragilidade, não sei se você já ouviu falar nesse termo. Já nasci em Caleb. Tu ter essa antifragilidade para suportar as dificuldades que tu vai encontrar no meio do caminho. Se você pegar historicamente todas as biografias de grandes empreendedores, a maioria não teve sucesso de primeira, eles tiveram que ralar muito. Existe um livro de Napoleão Hill que eu gosto muito, que ele faz uma entrevista com 50 empreendedores. Desses 50 empreendedores, 25% eles têm casos de sucesso e 25 empreendedores tiveram cases de sucesso e os outros 25% cases de fracasso. E aí ele começou a avaliar todas as habilidades, competências que esses empreendedores de sucesso e de fracasso tinham em comum. E todos eles têm exatamente as mesmas habilidades, com exceção de uma. Não sei se você já leu esse livro, se eu não me engano, esqueci o nome do livro agora. Esse eu não li, eu tenho dele A Lei do Triunfo e tenho lá o Quem Pensa Enriquece. Esse aí eu não tenho. Eu acho que é Quem Pensa Enriquece, tá? Se não quero me Será? enganar. Quem Pensa Enriquece? Ou As Leis do Sucesso. Eu não tenho certeza. É que eu tenho vários deles e eu já não sei mais qual é. Tá. Eu também tenho, mas é que eu pensei que fosse esse título mesmo, dos 50 aí, mas não é. E aí,
tem apenas uma diferença entre os empreendedores de fracasso e os empreendedores de sucesso. Todas as outras características, as habilidades são exatamente as mesmas. E o que diferencia, segundo Napoleão Hill, o empreendedor de fracasso para o empreendedor de sucesso, é que o empreendedor de sucesso, ele é obstinado. Excelente. Então, Muito essa bom. é a dica. Tornem-se obstinados Excelente. pelo seu propósito e pelos planos e pelos objetivos, Ótimo. aonde você quer chegar, que uma hora a coisa acontece. Com um Que trabalho, legal. né, trabalho árduo, dedicação, seriedade, a coisa vai acontecer. Ótimo. E eu vou complementar, se você me permitir, seja obstinado com as tuas entregas, além do propósito, né? Porque se você for CLT, Exatamente. seja bom no que você faz. Ah, mas a empresa não é legal. Entregue o seu melhor sempre. Independente do seu líder, independente da empresa, independente de qualquer coisa. Parece que eu costumo falar muito essa frase, sabe? Serve mais uma semelhança entre nós. Porque quando a gente está em um ambiente, seja ele num ambiente, vamos supor, CLT ou PJ, mas trabalhando ali para alguém, a gente tem que pensar que a gente está fazendo sempre para a gente e não para a empresa. Então, a gente precisa se doar como um todo, porque se não for ali o nosso futuro, a gente tem uma bagagem, tem uma experiência e já criou a cadência e o hábito de estar se entregando melhor. E aí a gente sai do papel de vítima e passa para o papel de protagonista da sua própria história. Então, Ótimo. independentemente de onde você esteja, você tem que dar o seu melhor. Eu até escrevi um post no LinkedIn, acho que vai amanhã pro ar, falando exatamente sobre isso, sabe? A tua mente, ela direciona as tuas emoções, os teus sentimentos, a razão, mas são as suas mãos que realizam. Então, sempre realize da melhor forma possível. Excelente. Olha só que bacana. Uma dica preciosíssima. Faça seu melhor sempre. E como as Melhor. pessoas se conectam com você? Pelo LinkedIn, ana.p.probst, pelo Instagram, @ana.p.probst, que são as minhas principais redes sociais. Por ali a gente consegue conversar, eu coloco... Já estou trabalhando com bastante conteúdo voltado a bem-estar e saúde mental nas organizações, mas também, de vez em quando, escapa alguma coisinha ali sobre gerenciamento de projetos, que eu também tenho falado, que foi a minha grande escola, né? Então, por ali a gente consegue se conectar e conversar sobre assuntos diversos. E será Que um legal. prazer receber a todos. Ah, que bacana. E, por favor, deixem seus comentários aqui nesse episódio, e seja onde você estiver, ou assistindo ou ouvindo, se for no Spotify, comente aí o que você achou, compartilha com quem você quiser. E eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, Ana. Eu que agradeço, Sérgio. Olha, realmente passou rapidinho. Poderia ficar aqui uma tarde inteira conversando, um papo Com super certeza. agradável. Mas não faltarão oportunidades da gente também trocar outras ideias em outros momentos. Quando vier a Florianópolis, me avise, quero te convidar para conhecer aqui a nossa empresa, conhecer onde a gente fica em Palhoça, apresentar um pouquinho também do nosso bairro Pedra Branca, que é um bairro tão bonito e tão bem desenvolvido no sentido de sustentabilidade. Então, Legal. gostaria também de poder apresentar isso para você. Fica convidado aí a vir conhecer. Brigadão mesmo do fundo do coração. Excelente. Então, até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.